Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o MentorX Cash. Hoje nós vamos estar recebendo aqui mais um convidado especial para dividir conhecimento e experiência com a gente e que com certeza vai possibilitar aí que a gente multiplique aí os nossos talentos e resultados, seguindo algumas das dicas aí que mais esse convidado vai estar dividindo aqui com a gente. Estou aqui com o meu colega, meu amigo Bruno, que está totalmente envolvido aí nesse projeto, e vou passar já direto para você, Bruno, para você apresentar o nosso convidado e já falar sobre a temática e o que a gente hoje vai estar tratando no nosso episódio. Boa. Valeu, PG. Bem-vindos, pessoal. A mais um episódio. Esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo com um convidado que não está no estúdio. Vocês vão perceber que o Túlio, que é o nosso convidado de hoje, o Túlio Oliveira, ele não está no estúdio. É a primeira vez que a gente entrevista pessoas de outras geografias nesse primeiro momento. A gente vai rezar para que dê tudo certo, né? Mas vai ser o primeiro de muitos, vocês vão ver. E vai ser muito bacana. Se der, então já peço de antemão a paciência de vocês, se eventualmente der algum tilt por conta da tecnologia, a gente se vira aqui nos 30 e a gente vai conseguir bater o papo, que é o mais importante. O Túlio Oliveira é um cara que tem mais de 15 anos de experiência em vendas, customer experience, produtos, tecnologia e operações. Túlio já passou por empresas como a HSBC, a Smiles e a CVC, o Grupo de Turismo CVC, onde atualmente o Túlio ele ocupa a posição de diretor de todas as unidades de negócio do grupo. A CVC é um grupo que tem diversas empresas relacionadas a turismo, online e offline, e o Túlio é o diretor responsável pelas unidades de venda de todo o grupo da CVC. Túlio tem formação em engenharia de computação, possui pós-graduação no IBMEC, até no MIT, em temas relacionados com administração, liderança e tecnologia. E qual que é o mote do papo com o Túlio nessa entrevista que a gente vai fazer hoje? Momento de vida e maturidade como elemento de sucesso, PG. Pelo seguinte, a gente sabe que maturidade não tem necessariamente a ver com idade. Interfere bastante, mas não tem necessariamente a ver com idade. E muitos momentos da vida, quando a gente se coloca numa situação de novidade, aí entenda novidade como, sei lá, um emprego novo, uma empresa nova, um primeiro cargo de gestão, um novo país, enfim. Quando a gente se coloca numa situação de novidade, a gente vê que faltam, às vezes, muitos elementos para a gente saber dizer não para algumas coisas, né? Para a gente ser incisivo com o time, mas ainda assim sendo compreensivo, para a gente lidar com pressão e saber administrar isso de um jeito que não interfira na nossa saúde. Lidar com as expectativas, né? Lidar bem com a expectativa, ouvir colegas de todas as áreas, de todas as idades, de todos os grupos. Então, independente da idade, mas a gente vê que quando a gente se põe numa situação de novidade, às vezes esses elementos faltam, e o quanto falta e o quanto você precisa desenvolver eles para conseguir alavancar a tua carreira é o mote do papo hoje. O Túlio, até porque o Túlio é um cara que muito cedo assumiu responsabilidades muito grandes. E ele tem umas histórias de perrengue aqui, acho que bem engraçadas, e que conectam com essa... Engraçada agora. Na época deve ter sido barra, mas assim, agora é um papo bom de perrengues vividos que acho que conectam bem com o que a gente vai falar aqui. Tá bom? Tulião, muitíssimo bem-vindo, querido. Muito obrigado pela gentileza de disponibilizar o teu tempo pra gente. Então, se você já puder começar contando algum perrengue aí, cara, fique à vontade, o microfone é nosso. Obrigado, Túlio. Legal, Brunão. PG, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Eu queria começar dizendo que eu gostei muito da ideia. Quando o Bruno me falou que vocês estavam com essa iniciativa, eu acho ela super interessante porque a gente, principalmente no começo de carreira, ou até depois de já alguns anos de trabalho, a gente sempre se depara com situações que são difíceis de driblar e com pouco material, pouco recurso que não seja muito teórico para você se orientar, né? Inúmeros livros de liderança, trabalho em equipe, mas são todos muito teóricos, né? A prática do dia a dia ela é insuperável. Então, eu sempre procuro ouvir, sempre tive essa vontade de ter mentor, de ter coach, de ter pessoas que estão em algum momento de carreira mais acelerado que o meu, para ouvir e tentar capturar esses insights e tentar trazer para a minha carreira e de alguma forma ou de outra eu aprender com os erros das outras pessoas. Né? Isso aí. Então, parabéns pela iniciativa, é muito legal. Então, Bruno, cara, a gente, pena que é um podcast curto, porque história de perrengues de carreira a gente tem bastante, né? Eu tenho uma que eu gosto, que quando eu fui
eu me formei na Alemanha, né? Eu comecei aqui na Federal de Itajubá, mas os últimos 2 anos eu fiz na Alemanha, lá na Universidade de Dresden. E quando eu voltei, eu prestei alguns programas de trainee, acabei passando em alguns e escolhi o HSBC. Puta, programa trainee do HSBC, 13 mil candidatos por vaga, aqueles números aqui, né? Concorrência brutal. Baita vestibular, Puta, né? Vestibular, né? Deu certo, entrei, aí era um grupo de 20 trainees, 18, que, pô, uns caras bons, né? Todos com ótima formação, todos com ótima referência, alguns já com histórico de trabalho, com experiência de trabalho. Enfim, fui parar lá em operações com um colega nosso, inclusive, foi chefe de todo mundo aqui, que foi o Marco Tavares. Uhum. E a gente continuou lá no grupo de treinamento. Vocês terem uma ideia, foi quase 6 meses no centro de treinamento. Então a gente ficou muito amigo. E quando cada um foi alocado para a sua área, a gente ficou ali nos fins de semana se conversando, tomando chopp para discutir o que estava acontecendo com cada um. Uhum. E, pô, tinha treininho na área de tesouraria, que já estava fazendo deal milionário, né? Tinha um treininho na área de crédito, que estava desenhando um modelo de aprovação de crédito, do crédito imobiliário, um negócio complexo do caramba. Tinha cara lá que foi para a área comercial do Commercial Bank, já lidando com cliente internacional. Aí perguntaram para mim, né? E você, Túlio, você está fazendo o que lá? Falei, cara, então, eu sou o responsável por compilar as apresentações de PowerPoint do comitê de diretoria do Marco. Compilar, não era nem fazer, é compilar. Não, você faz a apresentação? Não, eu não faço. Eu pego as de todo mundo e boto no mesmo PowerPoint, né? Esse é o trabalho aí que eu tenho que fazer durante uma semana. E eu mas faz tudo bonitinho, né, Túlio? Bota tudo bonitinho. Todos os slides um do lado do outro, assim, bem, né? E acaba que fica mesmo num arquivo só, o negócio fica bem estruturado. E eu passo o slide, né? O cara fala, o próximo slide, vou lá, bem na hora, assim, certinho, eu dou, aí passo o slide. Cara, às vezes tem que voltar, né? Molecada com ego lá em cima, né, Túlio? Assim, todo mundo cheio de gás. Imagina esse papo, cara, no boteco. É aquilo que a gente estava falando da questão da expectativa, né? O cara, pô, você chega com a expectativa que vai fazer, que vai acontecer, que vai usar todos os recursos que você aprendeu. Enfim, mas depois eu imagino que você vai continuar na tua história e a coisa começa a fazer sentido, né, Tulião? Porque é um outro tipo de aprendizado, né? Tem um ponto que você falou muito bom, que é a gestão de expectativa. A gente entra achando que passei nesse negócio aqui, vou ser presidente em 2 anos. Né? Os caras vão me botar ali no negócio para... Obviamente, já zero condição de ser qualquer coisa, né? Mas a expectativa era muito alta. E pô, né, eu meio puto com aquele negócio, pô, né, cara, eu acho que consigo fazer mais, tal, não sei o quê. E os caras vendo que todo mundo fazendo coisa, em teoria, né, mais pomposa, né. Até um dia que foi essa apresentação, foi os slides lá, e o Marco me... Não, desculpa, aí no dia seguinte... eu compilava as apresentações e mandava um dia antes para todo mundo, né. Aí mandei a reunião era sexta, eu acho, mandei na quinta-feira para todo mundo, o Marco me liga, o Marco é um diretorzão, né? Túlio, olha só, o slide 83, o número de ATMs aqui, que está aqui, né, de caixa automático da apresentação, não bate com o slide 54. Qual que é o correto? Eu falei, ô Marco, não sei nem o que você está falando, cara. Eu botei tudo num PowerPoint e matei para todo mundo. Só compilei, pô. Porra, me deu um esporro assim, monumental, né? Pô, mas como assim, Túlio? Eu te contratei, olha só. Você está com todo o material do comitê executivo de operações na mão. Você acabou de entrar na operação, ninguém tem acesso a essa informação, só você. Você tem contato com todos os dias, todo mundo tem que te mandar essa apresentação, você tem contato com todo mundo. Uhum. Você tem alguma coisa que... Eu falei, Marcos, já entendi. Tá? Não precisa mais falar nada. Tanto que, assim, em algum momento depois, né, o apertar o botão da apresentação me mostrou, na verdade, até muito mais importante do que compilar material, porque eu presenciei uma apresentação semanal de diretores para um diretor executivo, ou membro do Comex, né, na época, e os perrengues que eles passavam lá, né? Os questionamentos, as apresentações que não davam certo, os questionamentos, as perguntas que eram feitas, o tipo de pergunta que era feita no comitê daquele nível, que era, sei lá, 6, 7 níveis acima do meu, eu era analista, né? Cara, foi um aprendizado muito maior do que qualquer uma iniciativa, por exemplo, que qualquer trainee estava lá fazendo um deal com um cara na China, que o cara ficava lá boletando a operação, né? O cara ia para casa, boletava a operação. Óbvio que tem seu valor. Mas essa apresentação semanal, para mim, ela foi de enorme valia de aprendizado para minha carreira,
principalmente o comportamental, né? E o PowerPoint virou o contrário, porque como eu tomei aquela porrada do Marco, eu pegava a apresentação e já saía ligando para os caras, cara, isso aqui tá errado, corrige, né? Isso aqui não deu para entender esse slide, faz outro, e os caras iam lá, não, olha só, cara, não era obviamente o diretor, mas era o cara que cuidava do planejamento, o que eu faço aqui para ficar melhor? Aí eu já comecei a dar os meus pitacos, e no final da história, né, eu acho que não dá para se subjugar ou minimizar qualquer iniciativa que você esteja tocando, qualquer posição que você esteja tocando, você sempre consegue fazer mais. Você sempre consegue olhar, buscar outro tipo de abordagem, outro tipo de visão que vai engrandecer não só a tua carreira, mas também a empresa que você está trabalhando. E você tocou num ponto aí, Túlio, que você até já falou, mas eu queria reforçar, que é a questão do conhecimento tácito, né? Quer dizer, é de você estar ali com a oportunidade, né, Bruno, de estar vivenciando aquilo, oportunidade de ser... Assim, que isso não tem em nenhum livro, não tem. Você vai dar um Google, o cara não tem como te explicar como é que você se porta numa reunião, né? Então, assim, é o que você está colocando aí. Assim, no primeiro momento pode parecer que não faz o menor sentido, mas depois, quando você entende a dinâmica da reunião, entende como que aquilo dali te aproxima, inclusive, de pessoas que você teria muita dificuldade de chegar até elas, né? Porque você... A partir do momento que você está na reunião, você abre contato com os diretores, conhece pessoas diferentes, aumenta teu network, então os teus contatos passam a ser outros, diferentes do que você estava acostumado a lidar ali. São coisas que você só entende depois, né? Quer dizer, puta, esse foi realmente um baita oportunidade que eu tive de alavancar minha carreira, né? De conversar com pessoas enfim, que estão em outro momento de carreira e tudo mais. E assim, eu não tenho dúvida que isso, Túlio, te gera uma bagagem meio que inconsciente que te permite, hoje em dia, trafegar em qualquer nível, em qualquer roda de discussão com mais tranquilidade, digamos assim. Eu não sei se isso faz sentido para você, dúvida. Mas... Pô, você mencionou um ponto que eu tinha esquecido que é crucial, o networking. Porque abriu um contato que eu tinha a minha agenda com todos o comitê de operações e o segundo escalão ali, que geralmente era um gerente, né, um gerente sênior, que era responsável ali pelo planejamento da área. E em 2 semanas eu conhecia todo mundo. Daí começou até nesse happy hour ser o contrário, né? Eu chegava e falava, então, tem uma reunião ali com o diretor, não sei o quê, o cara, caramba, cara, você tá com contato com toda essa galera, você tem contato com o Marco? Né? Porque o Marco era o comitê executivo, o cara lá que estava da tesouraria nunca tinha visto, sei lá que era, Shinomata, o cara do IB, nunca tinha visto na frente, falava, não, tem reunião com o Marco toda semana, né? E, pô, que legal, como é que ele é, né? E gera aquela ansiedade de você, né? Do cara que acabou de entrar no banco, entender como é que é o comportamento do diretor. Então, sem dúvida, cara, foi um alavancador, um acelerador de aprendizado e conhecimento no negócio que a hora que você entra, foi meu primeiro emprego, de fato, estágio lá na Alemanha. Puta, eu não sabia como é que respondia o e-mail, né? É isso que eu acho legal do podcast. Eu não sabia como é que, esse e-mail aqui, como é que eu respondo, né? Como é que eu entro numa reunião? Então, ter um negócio desse que te dá uma acelerada, né, pra frente, aí E você pegar essa dinâmica, né, de, poxa, como se portar, de como responder um e-mail, de, saber se posicionar, eu acho que isso é muito importante. E é muito bom você ter, né, a oportunidade de conviver com pessoas que te dão essa oportunidade, né? Mas você vê a questão da maturidade, no caso, né? Que é um bom exemplo aqui do divisor de águas. Você poderia, eventualmente, ter continuado, tudo poderia ter continuado só basicamente compilando o PowerPoint, porque essa era a missão que tinha sido dada. E aí, a metade vazia do copo era essa, no papo com os colegas, eventualmente era muito menos, sei lá, atrativo o que você estava fazendo, né? Porque eu estou compilando o PowerPoint. E realmente, efetivamente, seria menos atrativo se você só ficasse compilando o PowerPoint. A partir do momento que você vê a metade cheia do copo, é isso aí. Eu tenho contato com diretores executivos, eu tenho acesso a conteúdos que nenhuma outra pessoa com mais tempo de casa do que eu tenho nesse primeiro momento. A hora que você pega a metade cheia do copo, na verdade, até o papo do Túlio no segundo boteco ali com os trainees ficou muito mais sexy o papo dele do que se você só estivesse olhando a metade vazia do copo de fazer PowerPoint. Então, tem muito a ver com questão de perspectiva. Perspectiva é uma questão de maturidade também. Não, com certeza. E aí, até emendando nisso, Túlio, eu queria pegar uma opinião tua, porque assim... você saiu de uma posição em que você, de certa forma, se sentia mal,
desprestigiado, talvez, seja melhor, Uhum. para uma posição justamente contrária. Um cara super prestigiado, com acesso a todo mundo, sempre jogando na bola para pegar as informações, para fazer o teu trabalho e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, isso também te gera Pô, agora também, já que eu estou tendo acesso a todo mundo, já que eu já estou sabendo de tudo, eu vou ter uma carreira acelerada, né? Assim, vou ter uma diferenciação em relação a todo mundo que vai fazer com que eu acelere a minha carreira. Como é que você, enfim, como é que você tratou isso? Você era, como você mesmo colocou... Tem um caos aí também, não tem? É o teu primeiro emprego, quer dizer, você está ali naquela... Pô, aí você fala, bom, agora então eu sou o cara, né? Eu sou o R10, né? Sou o Ronaldinho, né? T10. Você vê o espaço, né? Dá para crescer, né? Eu acho que tudo também, o ponto da maturidade é crucial, né? Mas tudo também depende do momento. Hoje eu faria diferente do que eu fiz. Eu não estou julgando coisas erradas, mas a forma, né? Porque o que acontece? Nesse programa trainee, ele te gera muita competição. Então, quem que foi o primeiro cara que foi promovido? Virou de analista 1 para analista 2? Quem foi o primeiro cara que ganhou o cargo de gestão? Pô, agora eu tenho não sei quantas pessoas trabalhando atrás de mim. Quem foi o cara que ganhou o primeiro BlackBerry? Então, o cara que ganhou o BlackBerry. Então, assim, tudo era... E aí tinha as competições entre os trainees do ano anterior, o ano para frente. Pô, esse cara aqui já era trainee, agora é meu pai, sabe? Tem um nível ali que é saudável, que eu sempre acho competição saudável, mas tinha um nível ali que não era, né? Entre nós mesmos, isso não era incentivado pelo banco, de verdade. Até desincentivado. Mas, por exemplo, tinha um cara que vocês conhecem bem, que era o Felipe Duim, ele tinha no RH a marca de ter sido trainee que virou superintendente executivo mais rápido. Ele tinha virado em 7 anos. 7 anos, e eu, de trainee a sozinho em Curitiba. Tem a superintendente executivo, né? Sim. Eu, sozinho em Curitiba, né? Fui morar em Curitiba com 23 anos, 22 anos. Não tinha namorada, não tinha amigo, porque, né, a gente acabou de chegar na cidade. Não tinha família, minha família tinha ficado em São Paulo ou em Minas. Frio, cidade fria. E aí eu aluguei um flat, que não tinha dinheiro, então era um flatzinho com né, quarto e banheiro do lado da Avenida Paulista, do Palácio Avenida. Cara, a minha vida era acordar às 7 horas da manhã, não tomava nem café. Antes das 8 horas eu estava no banco, almoçava igual aquele prato, né, que não cabe nem no teu... Comida não cabe nem no teu prato, tava morrendo de fome. Chegava à noite, comia o que tinha em casa, 11 horas, 10 horas da noite, uma lasanha de sadias no micro-ondas, ou um pão com qualquer coisa que tinha sobrado no fim de semana anterior, e dormia. Essa era a minha vida, cara. Não tinha esporte, não tinha hobby, né? Fim de semana, tudo bem. Fim de semana, né, tinha lá as atividades, eventualmente, não relacionadas a banco. Mas dia de semana, era de 7 da manhã a 11 da noite, meia-noite. Cheguei a virar algumas noites no banco, sem se alimentar, sem cuidar da saúde. Cara, eu virei superintendente executivo em 6 anos. Você bateu o recorde, então. Mas eu ganhei uma hérnia de disco e uma úlcera de estômago, 10 quilos mais gordo do que eu tô hoje. É isso. Você tem uma ideia? Esse fim de semana, eu fui correr, me machuquei, o mesmo lugar das costas que eu machuquei há 15 anos atrás, eu voltei a sentir. Então, mesmo eu hoje me cuidando muito mais, fazendo tudo mais certinho, coisas que eu fiz no passado afetam a minha saúde. Deixaram a sua marca, então, assim, né? Não valeu a pena. Né? Eu poderia ter feito, meu planejamento em 8 anos, ter tido tempo para jogar um futebol. É o que você falou da forma, né? Eu acho que é isso aí, né, Túlio? É isso. Muito bom. Então, eu acho que também a estrutura condiciona o teu relacionamento, né? Eu fico pensando, poxa, se eu tivesse, sei lá, na minha cidade, tinha lá trainees, Duda, né? Algumas que vocês conheceram, ele era de Curitiba. Então, eu lembro de várias vezes, né? Ele tinha lá os ciclos de amigos dele, tinha a namorada dele, a família dele, morava na casa dele, né? Ele tinha lá o futebol que ele gostava, ele tinha as coisas para ele fazer, né? E ele trabalhava pra cacete, não é que ele trabalhava não. Mas, pô, ele tinha o desafogo, tinha né? válvulas de escape, né?
A válvula de escape, é isso. Que eu acabei não criando e não fiz questão de criar. Então, hoje em dia eu vejo como um grande arrependimento meu. Poderia ter dosado melhor essa loucura aí. Não, mas show de bola. Eu acho que o grande lance aqui também, Túlio, é a gente passar esses insights de coisas que façam sentido para outras pessoas também. Quer dizer, eu acho que isso é fundamental. Não dá para você dedicar integralmente a sua carreira, por exemplo. Tem que ter equilíbrio. Equilíbrio, inclusive, nessas condições que você estava, tinha que ter buscado um equilíbrio maior. Agora não adianta. A gente muda tudo, menos o passado, né, Túlio? Mas assim, para quem ainda... Eu acho que dentro do que você falou no início, quer dizer, algum insight importante aqui é isso, cara. Não entra de cabeça nas coisas, porque a consequência depois ela é muito... Ela deixa as marcas, a marca, né? A hérnia até hoje está aí. Porque assim, momento, a gente está falando também de momento de vida, né? Tem momentos na vida que você se permite acelerar um pouco mais em algumas coisas, porque você é mais jovem, tem mais saúde, você não tem filho, etc e tal. O importante é sempre a questão de dosar, né? E aí, Túlio, eu queria até te perguntar o seguinte, um aspecto que eu acho que é importante nesses 2 episódios que você contou pra gente, que podem ajudar ou não a questão dessa dosagem ou da falta dela, é a questão do gestor, né? Dependendo do gestor que você tem neste período, ou o cara te bota mais pilha ainda, né? Ou ele eventualmente é o cara que te ajuda a botar um pouco a bola no chão e acalmar um pouquinho para que você não comprometa até a tua saúde. Nessas tuas 2 passagens, e você já falou um pouco do gestor, não sei se era o mesmo nessas 2 ocasiões, mas qual para você é a importância do gestor nesses casos particulares, neste momento de vida? Assim, eram caras que te pilhavam mais ou eles te ajudaram a fazer a leitura, né, da oportunidade que você estava tendo na mão e do que você precisava compensar do ponto de vista pessoal? Eu acho que influencia sim, sem dúvida. Mas eu acho que no final está na sua cabeça, né? Eu botei isso na minha cabeça, cara, e assim, tanto que até a escolha do gestor passava por isso, né? Em algum momento você até conseguia ter essa flexibilidade. Puta, surgiu uma vaga tal cara precisa de não sei o quê. Pô, esse cara aí como é que é? Esse é um cara que tá querendo, né, crescer ou é um cara que tá mais... Então, assim, eu ia pro cara que queria, que tava mais ou menos com a cabeça igual a minha, né? Então, eu acabei influenciando isso. Mas eu acho que o cara ajudaria, né? Se você tivesse um pouquinho de ouvido ali para conseguir capturar um pouquinho melhor as mensagens, o gestor ajudaria. Tá? Mas é difícil também. Eu acho que eu tô agora me colocando... A hora que você tem um cara embaixo, né? Pô, com um apetite, com vontade, que não tem hora, cara. É das 7 da manhã, 10 da noite, é fim de semana, é varado. E você sendo pressionado, né? Agora eu tô olhando eu como gestor. Né? Você sendo super pressionado por 1 milhão de metas e coisas que você não consegue. É difícil você falar, não, cara, eu não vou te dar mais nada, porque você já tá sobrecarregado, então descansa aí. A tendência é, cara, vem junto, né, meu? Se você não estiver aguentando, me avisa, eu vou te dar, né? Não vou cuidar se você tá fazendo esporte. É mais difícil você conseguir medir, eu acho, na visão do gestor, ainda mais se o cara não para, né? Mas deveria, né? O mínimo de bom senso deveria. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é, cara, tem que estar contigo, porque se você pega um cara que te desacelera, você vai fazendo, não, tá tudo certo, isso aqui eu termino em 1 hora, na verdade você precisa de 15 horas para fazer a parada, você vai fazer no fim de semana, né? Então você dribla o cara também, se você quiser, né? Se tiver na pilha de non-stop aí, né? O mindset tem que estar... É teu, né? O gestor pode contribuir, pode potencializar, mas o mindset tem que ser teu, não tem jeito. É isso. Legal. Ô, Túlio, eu lembro de um outro episódio. Esse episódio é público, porque, lógico, os detalhes a gente não vai poder entrar aqui no podcast por uma questão de reserva, né, propriamente porque é um tema sigiloso e sensível, mas o fato de que já na CVC você enfrentou um ataque cibernético, né, 2021, que foi bem complicado, foi um momento super tenso da tua carreira, eu sei porque eu acompanhei. Que paralelo você consegue fazer com este perrengue que você passou e eventuais perrengues anteriores que você passou e te ajudaram a gerar casca para, por exemplo, sobreviver a este período de crise, desse ataque cibernético e manter, por exemplo,
coisas que são super caras para você, como, por exemplo, tua saúde, tua filha, que era recém-nascida, né, nesse momento, teu casamento. Então, um momento de vida diferente, onde você não era só Túlio S.A., tinha, né, um entorno que também dependia muito da tua presença, da tua saúde, inclusive mental, e esse grande perrengue que você passou. Você consegue fazer algum paralelo desses perrengues anteriores para te preparar para este grande perrengue aí de 2021? Boa. Cara, esse foi um episódio tenso, né? Para contextualizar o público, né? Em 2 de outubro de 22, eu tinha 2 meses que eu tinha assumido a área de tecnologia. Né? 2021, foi 2021, né? De negócio. Foi 2022, cara. O ano passado? 2022. Não, desculpa, nós estamos em 23, perdão, 2021. 22, 2021, virou ano. 21, faz um ano e pouquinho. Eu tinha 2 meses que eu estava na área de tecnologia. Quando eu fui para a CBC, eu fui tocar uma área de negócio. Pensou até que fosse trote, né, o Túlio? Pensei até que fosse trote. A ligação veio sábado. Não, e olha, é uma junção de fatores. Tinha 2 meses de casa, de TI, né, o gestor acabou saindo, o presidente me pediu para assumir, eu fui lá, toquei, assumi. 2 meses depois, na sexta-feira, a gente ainda estava no meio do Covid. Então, na sexta-feira, eu tomei a vacina. De manhã, sexta-feira, à noite, abri um vinho. Tomei uma garrafa de vinho. Para potencializar a vacina. Meu amigo, assim, não façam isso. Durante a noite, eu me senti muito mal pela essa combinação da reação da vacina com o álcool. Passei a noite mal, espirrando, tontura, enjoo, tudo de ruim. Lá para umas 2 da manhã, 3 da manhã, eu consegui dormir. 5:30 da manhã, eu estava com o meu telefone, que é a nossa CISO, nossa lá, nossa responsável por cybersecurity, ligou para o Túlio. A gente está sofrendo um ataque. Eu falei, cara, eu não tenho condição de falar. Não, você vai ter que ter condição de falar. A gente está sofrendo um ataque de ransomware. Aí, pô, adrenalina, corpo humano é foda, né? Não estava conseguindo abrir o olho. Corpo humano, né? Acordei. E falei, e aí? Não, a gente identificou numa máquina tal, tá se alastrando, o que a gente faz? Falei, cara, desliga tudo. Puxa da tomada. Não, mas não tem que falar quando você não tem que falar com ninguém, cara. Desliga tudo. Aí você desligando tudo. No final, a gente foi atacado por um ransomware russo que criptografou quase 2.500 servidores virtuais nossos. Né? Foi um ataque bastante extenso. E a gente, em 14 dias, colocou a empresa para vender de novo. E em 22 dias, a gente recuperou 100% da empresa. Poxa. Mas foram 22 dias de eu não saí desse lugar aqui que vocês estão vendo. Não saí. Eu dormi na mesa, eu acordava na mesa, eu dei risada aqui, chorei aqui. E a minha filha tinha 2 meses de idade. Nossa. Né? Tanto que eu tive que chamar minha sogra lá de Curitiba para vir para cá, porque eu não conseguia dar 0 assistência. Eles vinham trazer comida, eu comia no prato, devolvia o prato, pegava outra comida, dormia ali no sofá, tipo, voltava. Cara, assim, um nível de trabalho assim que eu não recomendo nem para o pior inimigo. Agora, respondendo a sua pergunta, Bruno, a gente teve sucesso na recuperação. Eu acredito que o que me ajudou muito a ter esse sucesso, na verdade, foi o sucesso do time, não meu, exatamente isso. Eu sabia que eu não sabia. Cara, beleza, como é que eu crio uma cloud em um ambiente não comprometido e eu recupero o backup e jogo dentro dessa cloud, refaço as conexões do... Eu sei de computação, eu sou o básico aqui, né? Já mas não conseguia botar a mão em nada do que estava sendo falado na reunião. Agora, consegui deixar o time trabalhar, né? Então eu isolei uma camada do tipo, gente, ninguém fala com o meu time. O meu chefe, os meus pares, a imprensa, o conselho de administração, Banco Central, a CVM, ninguém tem acesso a ninguém no meu time. A galera vai trabalhar. Deixa o time eu passo trabalhar. essa ponte para fora. Né? E a gente ter uma governança de checkpoints, aonde eu conseguia determinar ali quais ações eram sendo tocadas, quais não eram. E foi o que eu pedi para o Leonel no dia 0, né, o nosso presidente. Ele me disse assim, cara, eu preciso de autonomia, eu não vou ter que ir para você toda hora pedir as coisas. Se tu ok, se já está melhor, confio em você, me liga se você precisar.
Então foi uma mescla ali de conseguir deixar o time trabalhar, né, colocando as expertises dele em prática, isolar todo mundo do estresse, porque a gente sabe que tem dia que vai ter gente mais estressada, ligando pro cara puto porque tá com... E eu consegui coordenar essa agenda externa e interna, isso ajudou bastante. O pessoal focou na resolução, né? Porque você liderou isso daí, né? Foi exatamente isso. Mas assim, até pegando a colocação do Bruno, eu acho que o fato de ter vivido, né, situações, não dessa dimensão, mas assim, situações semelhantes, de estresse, de ter visto como, e aí volta naquela questão do conhecimento tácito, né, visto como as pessoas com quem você havia convivido, né, nesse tipo de situação se portaram, eu acho que também assim, te traz essa segurança de como fazer acontecer, né? Porque eu estou vendo você falar aqui, assim, também me lembro assim, de várias situações, não dessa dimensão, mas assim, de ter que parar tudo, focar na resolução do problema, né? Para depois ver como é que vai tratar o rescaldo. Faz o rescaldo. A gente até estava num outro episódio discutindo isso. O que é muito ruim numa situação como essa é que as pessoas começam a querer misturar o assunto. Quer dizer, vamos ver qual é a causa do problema, vamos ver como é que... Apurar a responsabilidade. Quem errou e que não sei o quê, aonde falhou, em vez de atuar na resolução do problema, né? Então, assim, o que você falou para mim é fundamental. Quer dizer, cara, vamos botar o time aqui em sala de guerra, resolver o problema, e aí depois, assim, depois desses 22 dias, aí vocês foram ver as fragilidades, as vulnerabilidades do sistema, enfim... trabalhar de uma outra maneira para que não seja afetado novamente, mas focaram na resolução. Isso tem que ter liderança, cara. Quer dizer, a tua liderança aí foi fundamental no sentido de, cara, para tudo. Tá comigo? Então, assim, ônus e bônus. Deixa que eu vou resolver esse negócio aqui com o meu time, óbvio, né? Ninguém resolve nada sozinho, mas você, enfim, deu autonomia ao time, deu condição ao time para resolver o problema. Eu acho que esse é o segredo do sucesso, né? Eu acho que foi isso, né, PG? No final, e essas perguntas vinham, né? Pô, peraí, me explica aí, como é que aconteceu? Não, cara, eu vou te explicar na hora que a gente voltar, né? Porque senão tem que parar 4 caras aqui para explicar pro rapaz lá que tá querendo saber por que aconteceu. Pronto, já perdemos 4 recursos que deveriam estar focando no dia a dia, né? E aí tem um twist ainda nessa história que foi assim, tinha assumido há 2 meses antes, né? E, poxa, eu já conhecia um pouquinho, eu tava dentro da empresa, né? Eu conhecia ali o nosso ambiente. Primeira coisa que eu fiz, cara, gente, eu quero uma análise das nossas fragilidades de cyber. Os caras passaram 1 mês e 20 dias fazendo essa análise. Na segunda-feira, dia 2 de outubro, o ataque, né? Na segunda-feira, numa sexta, na segunda-feira anterior, foi a reunião de conselho de administração. Eu levei o estudo de fragilidades de cyber security no conselho de administração. Gente, olha só, a situação é essa. Está com esse problema. Preciso deste dinheiro e deste time para resolver. Os caras assinaram na hora, tudo eu toco pau. Tem que fazer, se precisar de mais coisas, nos avisam. É que não deu tempo, né? Então, na sexta-feira, o cara tinha... Na verdade, ele já estava dentro do nosso sistema, já tinha tempo. Mas foi bom que, assim, vocês não sabiam. Até deve ter desconfiado que o Túlio que deixou o ataque passar para comprovar a necessidade do orçamento que ele tinha pedido uma semana antes. E depois corrigir e sair de herói, né? Isso. Nossa, mas assim, o Túlio, assim, você também trabalhou com processamento de cartão de crédito. Quer dizer, você é bom de estresse. Quer dizer, você, assim, ali também quase não dava problema, né? Quer dizer, então, assim, é isso, cara. Eu acho que o ensinamento aqui não é nem... É você ter esse jogo de cintura, o Bruno e Túlio. Quer dizer, para num momento como esse... você ter a serenidade, né, a tranquilidade de fazer a coisa da forma correta, né? Não adianta, nesse momento, ficar estressado, ficar gritando com todo mundo, porque isso não resolve. É aquilo que a gente já falou em outro episódio. Quer dizer, você tem que, efetivamente, nesse momento, é o momento da serenidade, é o momento de você sentar com o teu time, apoiar o teu time. Porque é o que você falou, né, Túlio? Quer dizer, a turma, você teve toda essa dificuldade, mas o pessoal que trabalha contigo, idem, né? O pessoal também tem filho, também tem família. E, cara, é um momento... E também viraram mais noite do que eu. Então, né? cara, então assim, esse é o grande mérito, né, cara? É o cara ter essa... É saber focar na resolução do problema de uma forma estruturada, respeitando a individualidade de cada um, né? Porque, assim,
Tem cara que vai chegar o dia e o cara abenda. Você tem que falar, cara, vai embora, vai descansar, porque não adianta. O cara abendou, né, cara? E você tocou num ponto, cara, que também é super crítico. Que é, inclusive, quem falou isso pra mim uma vez foi o Rached, que era o nosso diretor de RH por muito tempo lá, né? Eu não sei o que era. Se era um programa de mentorado desses que eu repeti, mas eu tinha um papo com o Rached frequente durante um período. E a gente estava discutindo, carreira, como é que, né? Como é que tratava, dava. E aí a gente entrou nessa, mas você é um cara estressado, e briga todo mundo. Eu falei, cara, não, né? Pô, tô numa boa. Agora, né? Nos momentos de estresse eu me exalto um pouco. Não, peraí. Então, né? É aí. A chave é aí, né? Não dá, na hora do estresse que vai dar para ver como é que você lida. Tá tudo bem, teu time tá ganhando de 3-0, né? Agora, quando você tomou a virada, que aí vai definir gestor bom de gestor ruim, né? Porque se você inflama todo mundo quando todo mundo já tá no pico de estresse, cara. E quem consegue fazer, eu acho fantástico. Porque, às vezes, nem sempre a gente consegue. Lógico. Tá aquele caos, um brigando, chegando. E o cara que tira, né, a pressão assim, gente, né? Abaixa o nível da pressão, gente, tudo bem, tem isso, tem esse ponto, aquele ponto, ó, isso aqui não tá funcionando. Mas dá a solução, porque só fazer o panos quentes não resolve para mim. O cara que tira o estresse e contorna uma solução de grupo, puta, olha que liderança ferrada que esse cara fez nesse pico de estresse. Isso eu me espelho e tento refletir, né? Às vezes dá, às vezes aprender um pouquinho mais. E está fazendo super bem, né? A experiência está mostrando isso, né, Bruno? Os perrengues da vida ajudaram, né? Os perrengues da vida ajudam, sem dúvida. Mas isso precisa ainda evoluir cada dia mais. Resiliência. Mas o Tulhão e Bruno, quer dizer, é aquele negócio, a gente não consegue controlar os eventos, né? Assim, aliás, é a única certeza que a gente tem, que eles vão acontecer. Não é que eu queira agorar, não, Tulio, mas assim... Claro. Mas outros virão, assim, da vida, né? A gente trabalha nas empresas, a gente sabe que esses incidentes acontecem. O grande lance é você se controlar nesse momento de incidente, que é o que a gente está discutindo aqui. Quer dizer, se você não tiver controle sobre isso, cara, você não vai ser bem sucedido na resolução. Isso aí é fato. Exatamente. Você não consegue controlar que o problema não vai acontecer, mas você consegue controlar como é que você vai reagir quando o problema acontecer. E aí que é o grande lance. Show de bola. Interessante. As historinhas interessantes, hein, Pedro? Eu falei para você que as histórias eram boas. O Túlio estava falando, Pedro, eu fui anotando algumas coisas aqui já para a gente meio que deixar para a turma como, sei lá, conclusões do papo. Uma das coisas que eu anotei aqui foi assim, que a questão da maturidade independe da idade, obviamente, né? Mas com o passar do tempo, e muito mais, não só pela idade cronológica, mas muito mais por experiência vivida, a gente consegue ter mais exemplos na nossa bagagem e a gente consegue enxergar mais as metades cheias do que as metades vazias do copo. Vamos lembrar lá o exemplo do... Ele podia ter sido só o apertador de PowerPoint no primeiro job dele como trainee, ou podia ter visto que aquilo era uma oportunidade de acessar conteúdos que ninguém mais estava vendo. Não só o trainee, mas muito diretor não via o conteúdo do que o Túlio via e interagir, começar a criar um network bem no início da carreira. Muito uma questão de perspectiva que o tempo trouxe para ele. A questão do gestor. O gestor é fundamental, obviamente, para tirar melhor do colaborador, independente do momento da vida, mas a questão do mindset tem que estar contigo, né? É o que o Túlio falou. Você não pode ficar jogando na mão do teu gestor e falar assim, cara, eu acho que você está trabalhando muito, desacelera um pouco. Eventualmente, você precisa ter essa sensibilidade, obviamente, como no caso de crise, do cyberataque, tinha gente que estava quase abendando, isso é uma coisa. Agora, um cara que aparentemente está entregando, né, mas trocando por coisas que você, gestor, não está vendo, como a saúde, por exemplo, ou bom relacionamento em casa, esse mindset tem que estar contigo, você não pode botar essa responsabilidade na mão do gestor, né? E uma outra que eu anotei aqui também é a questão do saber dizer não quando necessário, né? É difícil ao longo da vida, né? E dependendo do momento de vida também, isso tende a ficar um pouquinho mais fácil quando você não tem, depende só de você, não tem família, não tem outras pessoas que dependem de você, tende a ficar mais fácil, mas ao longo do tempo você tem que ponderar esse tipo de coisa para
administrar a tua reação frente aos problemas, já que problemas você não consegue controlar que não vão acontecer, mas você consegue controlar a forma como você vai reagir a eles. Essa foi meio que as coisas que vocês foram falando, eu fui anotando aqui do papo de hoje. Você, para variar, foi brilhante aí na tua consolidação. Bom resumo? Show de bola. Excelente. Que bom. Tulião, cara, o papo contigo é sempre muito bom, Túlio. Eu sei que se a gente estivesse ainda aqui, pessoalmente, a gente fosse abrir uma cervejinha ou um vinho aqui, sem vacina, só o vinho, eu sei que tinha muito mais papo para a gente explorar uma série de outras coisas, mas acho que foram bem emblemáticas esses papos. Eu queria até aproveitar aqui e perguntar para você agora, nesses minutos finais aqui, Tulião, o que você anda aprontando? Você quer contar pra gente um pouquinho, né, Bruno? O que você anda fazendo? Conta pra gente alguma coisa que vem tá aí rolando, de novidade, ou que vem de próximos passos. Não, então, eu tô hoje aqui na CBC, eu toco as unidades de negócio do B2C, que a gente chama, que na verdade são as franquias, são 1.100 franquias, mais os nossos canais online, a gente tem a rede de experimento também, que é a rede de intercâmbio, é mais ou menos 7, 8 bi de faturamento ano que vem dessas unidades. E é um ano super emblemático para a gente, porque a gente às vezes esquece, mas vai ser o primeiro ano cheio sem pandemia. O ano passado, essa época do ano, a gente ainda estava sofrendo os efeitos da Omicron, né? É verdade. Então a CVC pela primeira vez vai ter um pouco de espaço para andar aqui sem o enfrentamento da crise, que para uma empresa de turismo é outro mundo, né? A gente acabou de renegociar as nossas dívidas, né? A gente tem carregado algumas dívidas grandes das gestões passadas que foram feitas por aquisição, então era uma metodologia diferente de crescimento do que a gente acredita, mas de certa forma a dívida ficou para a gente pagar. Então a CVC estava num momento muito difícil, né? Entre meio de pandemia, quase 2 bi, 200 de dívida para pagar, a receita muito baixa, e agora a gente está tentando descolar essa realidade de pandemia e dívida para alguma coisa realmente voltada para crescimento. A pandemia ficou para trás e a dívida agora está renegociada. Então abre um pouco de espaço para a gente respirar. Perfeito. A gente está bastante confiante agora nesse primeiro momento, primeiro ano aí, sem esses impactos, né? Que legal. Tem os desafios macroeconômicos, né? Mas aí afeta todo mundo, né? Juros altos, né? A falta de confiança da população. Acho que esse vai ser o grande desafio para a gente esse ano. É um pouco do vento macroeconômico não estou forte. Mas acho que qualquer varejista vai ter que enfrentar isso aí, Brasil, né? Não tem muito escapatório. Verdade. Mas estamos animados, cara. Estamos mais animados do que a gente estava nos anos anteriores. Que bom. Muito sucesso aí, Túlio. Bora viajar, turma. Valeu. Obrigado. CVC, isso né? aí. Por favor. Esse é o meu pedido. Com certeza. É isso. Recados finais, PG. Mandar um abraço para o pessoal da PROS. Não, sim, pô, os nossos apoiadores da PROS, aqui, Inteligência Financeira, você que está precisando de um BPO financeiro aí, fala contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária com eles lá. E, enfim, Túlio, agradecer bastante a você aí, cara, obrigado pelo seu tempo, a gente sabe a dificuldade que é aí, nessa tua agenda aí super competida aí, obrigado, cara, muito, muito obrigado mesmo. E, assim, para a nossa audiência, queria agradecer também, assim, mais esse episódio aí. Enfim, tenho certeza que vocês tiraram desse episódio vários insights importantes. Pedir para que vocês continuem nos prestigiando aí nos nossos canais, nas nossas mídias, aí no Instagram, no YouTube. Compartilhem esse episódio, comentem. Assim, os comentários de vocês também são super importantes para que a gente possa programar os nossos convidados, programar os temas para os próximos episódios. Agradecer bastante, agradecer ao Bruno, agradecer mais uma vez aí ao Túlio, ao Theo e ao Henrico aí que estão na coordenação aí da nossa produção. É isso aí. Abraço, gente. Obrigado, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Valeu. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu.